Salve, salve galera! Começando mais um Falando de Vera. Tô aqui com o Felipe Assis, treinador da categoria Sub-14. Como é que você tá? Tudo bem, meu parceiro? Tudo bom? Falar um pouquinho dessa estreia dele na parte de fora do campo, um cara que está acostumado com a vivência já do futebol profissional ali dentro das quatro linhas, e dessa sua expectativa para a temporada também. Mas antes de mais nada, eu fiz a pergunta para todo mundo do mesmo jeito. Ah, sempre sonhou em ser jogador de futebol e tal, não sei o quê. O cara foi profissional, então acho que a minha pergunta já está respondida aí. Mas sempre sonhou ser treinador? Tipo, dentro do campo ali, enquanto você estava jogando, você já estava pensando em ser treinador? Como é que começou isso? Beleza? Beleza, meu parceiro. Então, começou esse sonho mais assim de... Depois dos meus 30 anos que eu comecei mais a me planejar assim. Falei, pô, será que vai dar para dar conta desse desafio que é um pouco diferente, apesar de eu já vir um pouco aí na minha carreira, já vi mais de uns 15 anos já no futebol, eu vim pensando, falei, caramba, como é que é lidar nessa parte do jogo, mas aqui do lado de fora, entendeu? Você ter que lidar ali com 30 garotos ali, agora tô trabalhando com garotos, né? Saber lidar com eles, treinamento. O jeito de falar é diferente, né? Com certeza, tem que saber falar. A gente vai aprendendo muito, cara. Cada dia, cada semana aqui, cada jogo, a gente vai aprendendo bastante, sabe? E vou te confessar que eu vi o nervosismo no começo, que você estava ali, assim, meio que tentando entender e tal. É diferente, obviamente, porque dentro de campo tu consegue chegar ali e falar com o jogador, né? Puxar pelo braço, falar com o capitão. Você sendo capitão, falar também com o jogador. É outra situação, né? É outra situação. É complicado, né? Que tu vai... Vem um te perguntar alguma coisa, tu tem que resolver isso dele, orienta ele desse lado, aí vem o outro que também explicar, aí daqui a pouco vem mais um querendo com dúvida daquilo, assim, é gostoso, é desafiador, mas é bacana, eu gosto, sabe? Mas assim, exige bastante atenção também, cara, Sim. Porque não é fácil não, cara. Porque tu tem que, tudo que tu vai orientando ali, eles têm que estar tudo interligados, tudo se encaixar, entendeu? Não tu pede o garoto para fazer isso, outro fazer outro, só que eles não estão ligados na situação do jogo. Aí é um pouco complicado, mas a gente vai aprendendo também e é bem gostoso. E aí, para metodologia de trabalho, o que você implementa assim? Obviamente que a experiência faz muita diferença, porque aí dentro de campo você sabe como é que funciona. A gente estava até numa resenha outro dia falando das regras de futebol, né? Que a gente pegou algumas mudanças de regras de futebol ao longo da sua carreira. E de você pegar tudo isso que foi ali de dentro de campo ali, trazer para esses garotos. Como é que é essa parte de comunicação ali, de explicar para eles, né? Não de pegar a bola e fazer assim, eu quero que o passe seja assim, não, porque a gente sabe da qualidade que você tem para poder fazer isso também, mas como é que você conversa isso ali, de explicar para eles o que você quer, né? Teve que mudar muito o teu linguajar ali, do que você tinha de vivência de dentro de campo para agora pro lado de fora? Então, eu era um pouquinho tímido, né, no futebol, assim, falava pouco, tentava falar só o básico mesmo, que era orientar. Mas aí, como treinador, tem que estar sempre ele falando. E sobre eles entenderem certas situações de jogo, às vezes é um pouco complicado. Por quê? Tu tem que estar toda hora ali em cima dele. Faz isso, faz isso, faz isso. Explica de novo, explica. Uma hora eles pegam, sabe? Porque são situações novas, né? Estão acostumados a fazer muito na intuição, muitas das vezes, né? Porque são garotos, né? Aí tu tem que falar, não, faz isso, faz isso. Aí ele vai fazendo. Aí fala, ué, mas por que quer que faça isso? Faz isso porque uma hora vai dar isso. Aí quando começa a dar certo, aí eles começam a compreender, aí fica mais fácil, entendeu? O comecinho é um pouquinho difícil, mas tem que ter resistência ali com eles. Faz que vai dar certo. Faz que vai dar certo. Eu até brincava com eles. Já viram jogador de videogame? Tu bota ele lá, ele vai estar lá, mano. Ele vai estar lá. Não importa o que aconteça, ele vai estar ali. Ele fala assim, não, mas eu teria que estar aqui por causa disso. Eu falei, não, cara, vai lá. Aí eles ficam com aquela resistência. Aí acontece a jogada, ele não tá lá. Eu falei com você, era pra você estar lá. É engraçado. Aí daqui a pouco eles começam a fazer, aí dá certo, aí eles entendem melhor, aí começa a fluir melhor essa parte. Vai funcionando de uma forma mais tranquila. Quando você começou lá nessa categoria, né? Porque não vamos revelar a idade aqui, né? A gente conheço o Assis há 20 anos, mais ou menos, e desde sempre jogando bola, seja na escola ou depois nos clubes e se tornando profissional, você obviamente passou por alguns treinadores que agregaram, outros que nem tanto.
você consegue pegar essa galera que te ajudou lá no começo, assim, usar de referência algumas coisas? Você lembra de alguns quando você está ali na beirada do campo? Você fala, pô, fulano de tal me pedia para fazer isso, pô, fulano de tal. Pô, me perturbava porque eu tinha que cruzar a bola na área. Pô, me perturbava quando eu estava lá, pô, do outro lado eu tinha que cortar e fazer com a perna ruim. Então, assim, você tem essa memória ali da beirada do campo de, pô, eu com 14 anos aqui, eu fazia assim. Você tem isso ali na beirada do campo? Tem, cara. Vou te falar. Às vezes, quando a gente tá dando um treino mais tático assim, pô, vem nitidamente essas memórias, entendeu? Aquele treino específico. Quando tu faz um treino assim, mais tático ali, treino mais específico, pô, vem claramente, entendeu? Essas memórias assim. Aí tu vai lembrando justamente dos treinadores que te orientavam tanto sobre isso. Ó, faz isso, faz isso. Tinha um que me orientava tanto, que eu era lateral de ofício, né? Ele falava, ó, você tem que ficar entre o gol e o atacante. O atacante não pode ficar próximo do gol e você lá do outro lado, não. Você tem que ficar entre eles. Ó, um olho no peixe e outro no gato. Aí tu vai pegando, né? Quando você vai montando o treinamento ali, é bacana, tu começa a vir essas memórias assim. Não só de lá de trás, de 14, 15 anos até lá. De jogos. Até de jogos aí recentemente, aí quando eu jogava aí meus 22, 23, até meus... Até agora, pô. Até agora passado, vamos botar isso aí. Pô, é bacana, cara. Vai vindo aqueles flashes assim, aí tu vai lembrando, pô, realmente. E faz diferença, cara. Eu aprendi muita coisa depois dos meus 30 anos, assim, que eu ficava assim, caraca, mano, eu poderia ter aprendido isso mais cedo. Mas assim, nunca é tarde, entendeu? Quando eu aprendi também agregou muito na minha vida. Por isso que é bom a gente estar sempre ouvindo, porque a gente absorver bastante quando os treinadores estão falando, prestar atenção e absorver. Porque às vezes acontece a situação do garoto, às vezes tem muita qualidade, mas aí não ouve tanto, não presta atenção. Aí daqui a pouco o garoto tem muita qualidade, sai daqui para jogar numa outra situação, aí sente por quê? Qualidade tem, mas sente por quê? Por lá atrás foi orientado e não prestou atenção. Aí chega lá, tem um outro garoto, às vezes, talvez nem tão qualificado quanto, mas tem uma obediência melhor, né? Mais focado, prestou atenção. Aí pro garoto fica até mais fácil de desempenhar essa função que às vezes o treinador pede. Mas é sempre bom tá ouvindo, prestando atenção. E por isso que quando eu vou dar esses treinos aí, vem esses flashes na minha memória. O treinador pedia para eu fazer isso, aquele pedia para eu fazer aquilo. Pô, nitidamente, cara. E assim, a gente fala muito do teu histórico como jogador, porque você jogou em diversas federações diferentes, né? Sim. Então, assim, pô, você jogou no Rio, você jogou em Tocantins, você jogou em São Paulo. Então, cada local tem o seu estilo de futebol ali, tem né? mesmo, cara. Muda muito. Né? Muda. Você acha que isso, tipo, dentro do campo ali, você consegue trazer um pouquinho de cada coisa ali? Fala, pô, tem mais a força física de tal lugar, tem mais a técnica de tal lugar, tem mais o ritmo, né? A velocidade de outro. A intensidade de outro. Você consegue trazer isso assim? Não, consegue sim. E a gente vai ajustando conforme aquilo que a gente gosta mais, né? Sim. Aquele estilo que a gente mais gosta de jogo. E realmente, trouxe muitas coisas dessas federações que eu passei, porque realmente vai agregando na tua vida e vai te dando experiência, cara. E assim, como você disse, cada federação tem um estilo mais de jogar, assim, de... Todo mundo joga futebol, mas cada um tem o seu estilo próprio, cara. Eu joguei ali em São Paulo, cara, acho que foi um jogo, pô, muito estudado, muito detalhe, entendeu? E não é um jogo devagar, né? Não é um jogo devagar, também tem uma alta intensidade. E fora os outros lugares, tu tem que se adaptar à forma de jogar até por causa do calor, às vezes por causa do frio. E assim, tu vai se adaptando, cara. E quem tiver mais preparado vai conseguir o resultado melhor. Vai conseguir o resultado melhor. Você falou da intensidade, tem a questão também de ficar preocupado, né? Quando você está jogando ali, você fica preocupado mais com o seu setor, né? Com a sua parte do campo que você está ali atuando. Obviamente que você vai olhando o jogo de uma forma geral, mas o foco tá maior ali. Na beirada do campo é o campo todo, cara. Porra. Que desafio que é, cara. Ao mesmo tempo que tu está orientando o cara que está do teu lado na beirada do campo, tu tem que lembrar que o ponta invertido também tem que se movimentar. Então, assim, como é que funciona essa...
Cara, administração. Às vezes, não, graças a Deus a gente tem ajuda, né? O Matheus é um deles que tá sempre próximo ali a mim, os outros, a galera toda da comissão de um modo geral, entendeu? Mas tocou num ponto que eu até brinquei uma vez com um treinador do profissional, que ele falou comigo, não, mas pra tu vai ser tranquilo. Eu falei, porra, uma coisa é aqui dentro de campo, outra coisa é do lado de fora ali do campo, entendeu? E assim, e realmente pega muito isso, até nos treinos, acredita? Porque tu tem que estar vendo posicionar. No treino, então, fica mais difícil ainda. Aí no jogo, cara, pô, tu tá vendo ali uma situação. Só que tu acabou de orientar, vamos supor, o ataque. O ataque não, vamos botar a zaga, né? Que a gente começa a treinar bem ali. Aí tu orientou a zaga, aí a bola tá aqui no ataque. Aí tu podia estar orientando aqui o jogador do outro lado aqui para ele fechar, para poder fazer o gol. Só que tu tá vendo se a zaga tá fazendo aquilo que você pediu. Pô, se você não tiver tá se posicionando, vamos ver se vocês estão fazendo. E é muita gente, são vários setores ali que tu tem que tomar conta, é complicado. Por isso que é bom ter uma comissão assim, junto com você, trabalhando. Ajudar, né? Qualificado assim, que ajuda muito, cara, porque, pô, não é fácil não, cara, pô, não é fácil não, mas é desafiador, né, eu gosto de falar muito isso, porque realmente é. E aí, a tua expectativa para essa primeira experiência, assim, o que você, não vou falar de título, já de cara, mas você pega um trabalho de um sub-14 para uma galera que já está ali mais perto do profissional do que da fase de iniciação, porque tem um degrau aí importante, e já pensando também em projeção, não só sua, mas dos atletas também. Ano que vem pode ser um sub-15, mas já pode ser um sub-16, dependendo do desempenho, né, do atleta, ou até da parte da comissão técnica também. Como é que você pensa nessas expectativas, assim, como é que você vive esse momento de aproveitar essa primeira oportunidade? Eu vou te falar, fiquei muito feliz com o convite que eu recebi aqui, cara. E assim, a responsabilidade também é grande, porque é uma equipe que veio do ano passado, fizeram um excelente trabalho, conseguiram chegar, foram campeões, entendeu? Aí tem a situação do clube, que é um clube que revela muito jogador, já põe no profissional muito cedo. Eu tento passar muito isso para eles, entendeu? Para que eles possam compreender isso o mais rápido possível. Que é um time, cara, que para botar no profissional ali com 15, 16 anos aí, pouco falta, vai depender muito dele, assim, óbvio, né, da dedicação dele, do trabalho dele. Mas quanto a lidar com os garotos nessa idade aí, cara, é bacana, mas não é fácil, porque eles estão nessa transição, no 15, vai aflorar muito mais ainda o futebol deles, entendeu? Pô, tem que saber cuidar muito bem deles, treinar cabeça, tem que ser pai, psicólogo, treinador, amigo, tudo. Pô, não é fácil. Às vezes a gente recebe mensagem deles mesmo, falando, pô, mas isso e aquilo. Aí a gente tem que, pô, dar uma força para levantar o astral dele. Trazer de volta, né? Fazer que ele tá indo embora, de volta. Mas assim, cara, é bacana porque eles estão numa transição que ano que vem são 15. Aí 15, cara, tu já tem jogador aí com, 16 anos jogando. A mina Amal tem 17 anos, cara. Sim. E já tá no profissional há quanto tempo? Exato. Seleção. E é uma categoria, pô, que tem uma galera muito qualificada, muito boa. Não é à toa que foram campeões. E assim, tem que saber, tem que ter um cuidado bem no jeito com eles, porque são jogadores que mostraram já o que vieram fazer aqui, chegaram, fizeram um bom trabalho, entendeu? É difícil, porque tem que manter agora. Sarrafo tá lá em cima. A régua veio, meu irmão. A régua já ali, ó. Mas tá sendo prazeroso, sabe? É desafiador, né? Adoro falar isso. Gostou. Mas, Por falar em desafiador, assim, pra gente fechar com aquela pergunta que muita gente deve estar fazendo. Parou de jogar profissionalmente ou tá aí? Como é que tá essa fasezinha? Vontade de jogar, como é que tá isso aí? Né? Tipo, a gente sabe que quando tem oportunidade no treino de sub-11, tu tá ali. Tô ali. Se tiver um colete sobrando, vai jogar com colete, entendeu? E às vezes a comissão, né, pega até no meu pé, trouxe a chuteira não, jogador? Tá fazendo o quê? Bora, né?
Pra completar pra ajudar. Pra completar pra ajudar. Então, cara, pô, eu tô numa expectativa boa, cara. Vou te ser sincero. Eu sei que agora eu tô com um treinador aí, né? Mas quem sabe, né? Eu tenho ainda esse... Vamos botar aqui... Oficialmente não parou. Oficial, ainda não oficializei, não. Tá, mas estão deixando eu sonhar. Estão deixando eu sonhar, quem sabe. Mensagem tá chegando. Tem mensagem chegando no telefone? Rapaz, tem, cara. Alguns contatos? Tem. Tá chegando, a galera fala, pô, assim, mas ainda dá. Ainda dá. Eu falei, não é tão simples não, né? Mas queria muito assim também. Mas vamos ver, né? A gente tá levando aí de acordo com o tempo aí, conversando. Vamos ver, né? Quem sabe. Fazer uma pergunta que surgiu agora, da sua experiência no profissional do clube aqui, em 2023, né, que você veio para cá na reta final ali da competição ali, agregou absurdamente, né? Fez a qualidade técnica da equipe evoluir bastante. Em Petrópolis foram 2 clubes, Serrano e Veracruz, que você teve a oportunidade de jogar. Uhum. Qual foi a sensação de estar com essa garotada mais nova? O Serrano tinha jogadores mais experientes ali e tal, era um ambiente diferente. Aqui era uma galera mais do sub-16, sub-17 ali. Como é que foi esse contato ali e ver o nível técnico do profissional naquele momento? Pô, cara, quando chegou esse convite para mim, o pessoal aqui, pô, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu tava ainda profissionalmente jogando, tinha propostas para ir para outros lugares, pô, graças a Deus. Aí sempre chega assim, pô, mas tu vai ficar aqui? Eu falei, pô, vou estar em atividade, estou perto de casa, os meus objetivos de momento agora, pô, isso aqui vai ser uma excelente porta para mim, para mostrar meu futebol e conseguir fazer outras coisas que eu pretendo fazer aqui em Petrópolis ainda. Fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Pô, me identifiquei bastante quando eu vim para cá. E estar trabalhando com os garotos foi bacana, porque, mano, a gente sabe que adolescente é um pouco complicado, às vezes, já fomos, a gente sabe, pela imaturidade, e foi tão bacana porque os garotos tiveram pouca experiência de competição. Pô, já botaram eles no profissional, cara. Eu sempre frisava isso pra ele, falei, galera, aproveita essa oportunidade, não é todo lugar que dá, não. Eu fui ter oportunidade cedo, com 17 anos ali, com 18, pô, beleza. Mas não era assim, joga. Era, botava só na boa, coisa e tal. Fui ter mais oportunidade. Né? Fui ter mais oportunidade assim mesmo, depois nos meus 20, que aí eu comecei a jogar mais, né? Aí profissionalmente mesmo. Mas 16, 17, 18 anos, eram poucas oportunidades. Eles tiveram bastante, sabe? E o que eu gostei muito deles, cara, que eu achei bacana mesmo, apesar de não só de ser um grupo muito bacana, galera, pô, do bem, queria, compromissada, sabe? Pô, eu gostei bastante disso. E outra coisa que eu achei muito legal é que eles ouvem bastante, cara. Às vezes a gente fica assim, para poder passar uma orientação para um adolescente, para um garoto, né? Sim. A gente sabe que às vezes, pô, não quer ouvir, pô, e era bacana, cara. Tu chegava neles, trocava uma ideia assim, eles paravam, olhavam no seu olho, falavam assim, não, Assis, beleza, vou te ajudar nisso, te ajudar aquilo. Eu dava liberdade para eles, falei, galera, eu tô aqui, mas vocês têm que me orientar também, eu não sei o que está acontecendo aqui desse outro lado, vocês podem me orientar. E assim, era muito bacana, eles ouviam, iam, treinavam, jogavam, pô, foi muito gostoso e muito prazeroso essa oportunidade que eu tive de vestir a camisa do Veracruz em 2023. Show de bola. Esse é o Felipe Assis contando aí. Foi a parte mais do coração agora, né? Veio aqui mais de gratidão mesmo. Bacana demais. Felipe Assis está comandando a equipe sub-14, está jogando o Campeonato Metropolitano. E ao longo da temporada a gente vai contando todos os passos aí, detalhando tudo para vocês, beleza? As redes sociais da gente já apareceram aí, a gente coloca de novo. Você se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. Até uma próxima, beleza? Valeu. Um abraço. Obrigado, tá? Obrigado, Tamo tá? junto, tá? Tamo junto.